Perdão não é concordar com a dor. E o nosso texto base hoje está lá em Lucas 23:34. Bom dia, mulheres que curam, e nós estamos aqui dando continuidade a esta semana, na qual o tema é muito profundo, sobre o perdão, amém? Então pega a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Olha só o que está escrito em Lucas 23:34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando a sorte. Nós estamos falando aqui de uma palavra muito profunda e de um momento marcante na história de Jesus, que é o momento da sua crucificação. Um grande momento de dor e humilhação, na qual ele teve que passar para que hoje nós possamos estar usufruindo do que estamos vivendo, amém? Então hoje eu quero começar desfazendo uma mentira que talvez esteja travando o seu processo de cura. Perdoar não significa dizer que foi certo, perdoar não significa minimizar a dor, perdoar não significa apagar a injustiça, perdoar significa escolher não viver presa. Em Lucas 23:34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos entender o contexto desta palavra tão profunda, né? Mesmo num momento tão profundo na qual Jesus esteja passando um grande momento de dor e ele ainda fala dessa forma. Jesus estava sendo crucificado, ele estava sendo humilhado, ele estava sendo exposto, ele estava sendo ridicularizado e injustiçado. Ele estava sentindo dor física extrema, mas também estava vivendo a dor emocional da rejeição, da traição e da injustiça pública. E ainda assim, ele escolhe liberar perdão. Amém? Olha só, observe algo muito profundo, muito profundo. Ele não disse que era certo. Ele não disse que era. Ele disse que estava tudo bem. E ele não disse que estava doendo, que doía. Ele reconheceu a ignorância daquelas pessoas, mas não perpetuou o ciclo da violência. O perdão não é concordância, é uma decisão na qual você tem que tomar todos os dias. É dizer, isso foi injusto, mas eu não vou permitir que essa injustiça molde a minha identidade e que destrua os meus dias aqui na Terra. Existe uma diferença enorme entre validar a dor e perpetuá-la nos seus dias. Jesus validou a dor, mas não deixou que ela determinasse a sua resposta. E é aqui que está uma chave espiritual poderosa para a sua vida. Quando você perdoa, você rompe a continuidade da ofensa dentro de você. E isso vai fazer com que um ciclo se corte. Existe um mito muito forte no cérebro humano. Amém? Que mito é esse? Quando o seu cérebro ele associa o perdão à vulnerabilidade, ele interpreta como fraqueza, como exposição e como risco. Porque para o cérebro primitivo, manter ressentimento parece uma forma de autoproteção. Que cérebro primitivo é esse? É o seu cérebro reptiliano. Ele só tem duas funções, lutar ou fugir. É uma função de autoproteção. É como se ele dissesse, se eu continuar lembrando, eu me protejo. Por isso, aquelas lembranças constantes. Mas isso é uma grande ilusão. Na verdade, o ressentimento mantém o sistema nervoso em alerta constante. A amígdala continua ativada, o corpo libera cortisol repetidamente, o organismo permanece em estado de defesa, que são as grandes crises de ansiedade ou a síndrome do pensamento acelerado. Perdoar
não é se enfraquecer, é fortalecer a sua regulação emocional. Quando você decide perdoar, você ativa o córtex pré-frontal responsável por tomada de decisão consciente, autorregulação e reinterpretação de experiência. Ou seja, o perdão é maturidade neural, é neuroplasticidade. É na neuroplasticidade, dando novos significados neurais, que acontece o grande milagre, a cura. E dizer ao cérebro: eu não preciso mais viver em modo de guerra. Jesus na cruz estava sob ataque, mas internamente ele não estava em guerra. Ele estava em entrega. Entendeu a profundidade? E isso é força emocional. Jesus foi um mestre, ele é um mestre até hoje de controle emocional. Ele nos ensina até hoje. Os seus ensinamentos são atemporais. Deu certo lá e está dando certo aqui no presente também. Imagine que alguém lançou uma flecha contra você. A dor da flecha é real. A ferida é real, não é mesmo? Mas o ressentimento é você continuar pressionando a flecha para dentro de você. Perdão é parar de empurrar. Parar de empurrar. Jesus estava na cruz, o ambiente era hostil, a injustiça era evidente, mas ele não perpetuou o ciclo. Ele não disse: vocês vão pagar. Ele não disse: vocês me devem. Ele entregou ao Pai. Perdão é exatamente isso, minhas amadas. Perdão é entregar a sua dor, o seu ressentimento ao Pai, aquilo que você não pode resolver. Não é concordar, é confiar que Deus é justiça. E Deus, ele vai fazer por você. Amém? Então, pegue o seu caderninho, vamos para a nossa atividade de hoje. Hoje eu quero que você escreva 2 frases importantes. Primeiro, escreve o seguinte: isso foi injusto porque uma continuidade. Aí você vai continuar. Por que que isso foi injusto? Seja específica. Nomeie, explique e valide a sua dor. E diga: foi injusto porque eu confiava. Foi injusto porque eu era criança. Foi injusto porque eu dependia. Foi injusto porque eu amava. Você precisa validar a sua injustiça. Depois eu quero que você escreva o seguinte: mas eu não serei definida por isso. Repita essa frase continuamente. Mas eu não serei definida por isso. Eu não serei definida por isso. Eu não serei definida por isso. Repita quantas vezes for preciso até ser ressignificado. Amém? Agora eu vou explicar algo fundamental para você ensinar a outras mulheres. Isso é muito profundo. Olha só. Quando você nomeia a dor, você ativa áreas do cérebro responsável pela linguagem. Estudos mostram que dar nome à emoção reduz a atividade da amígdala. Isso é chamada de affect language. É um nome em inglês. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Mas é quando você escreve: isso foi injusto. Você está organizando a experiência. Você está dizendo ao cérebro: eu consigo olhar para isso sem ser dominada por isso. Nomear a dor reduz sua intensidade neurológica. Escrever não é alimentar a dor. Escrever é estruturar a dor, dar novos significados. É uma técnica de cura e de ressignificação. É quando você estrutura, quando você estrutura, você começa a se curar. Coloque a mão sobre o seu coração,
Respire fundo e diga o seguinte: foi injusto, mas não vai mais me definir. E respire profundamente, quantas vezes for necessário. Amém? E feche os teus olhos, minhas amadas. Nós vamos encerrar esta aula de hoje, esta palavra poderosa de hoje. Amém? Respire fundo, fecha os teus olhos e repita comigo o seguinte: Senhor, obrigado pela tua palavra de hoje. Hoje eu reconheço que houve injustiças, houve situações que não foram corretas, houve dores que marcaram minha história. Eu não quero fingir que não doeu, eu não quero espiritualizar minha ferida, eu quero curá-la. Eu entrego ao Senhor aquilo que foi injusto, eu entrego ao Senhor aquilo que eu não posso mudar e eu entrego ao Senhor o direito de justiça. Ensina os meus sentimentos a não perpetuar a dor. Ensina meu sistema nervoso a sair do estado de alerta. Ensina a minha alma a descansar. Eu escolho não ser definida pelo que me fizeram. Eu escolho ser definida por quem eu sou em ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que palavra profunda, não foi mesmo, minhas amadas? E é isso que o Senhor tem para você. Perdoar é sobre você se curar e não sobre o outro. Se essa palavra tocou você, compartilhe, envie para outra mulher que precisa entender que perdão não é concordar com o abuso, são coisas totalmente diferentes. Se inscreve no canal Escola Mulheres que Cure, ative as notificações, porque amanhã nós vamos falar sobre como identificar quando o ressentimento está disfarçado de autoproteção. Uma aula profunda, uma palavra profunda que Deus quer falar ao seu coração. Essa semana é sobre libertação emocional do modo mais profundo. E lembre-se, perdoar é dizer que foi certo. Não é dizer que foi certo, é decidir que não vai mais continuar vivendo presa nesse ciclo. Te vejo amanhã.